A gente teve uma queda de rede aí, a gente já voltou, conseguiu organizar. Eu vou voltar um pouquinho, porque tem esse delay entre o que vocês recebem e o que a gente transmite. Então eu vou voltar um pouquinho para a gente retomar essa aula, legal? Então, como eu estava falando para vocês, então aqui eu tenho um feudo, outro feudo e outro feudo. Como a gente falou na aula anterior, legal, esses encontros dos feudos, eles quando se dão de maneira comercial, nós chamamos de burgos. Ou como os franceses gostavam de chamar de Carrefour, um encontro de vários produtos que geram as feiras comerciais. Essas feiras vão fazendo com que os produtos circulem. Então imagine, logicamente que eu fiz o limite aqui nesse círculo, mas imagine que aqui tem outras cidades, outras vilas que estão surgindo. Então esse encontro entre essas vilas vão criando uma relação entre elas que é aquela famosa identidade cultural, que a gente chama de Renascimento. Por isso que a gente diz que o Renascimento ele é a grande divulgadora do ideal burguês. Por quê? Porque nada mais nada menos o ideal burguês são essas práticas de troca cultural, linguística, identificacional, política, econômica, que estão se dando nesse território e que cada vez mais começam a pulverizar pela Europa inteira, certo? Só que, óbvio, para pensar comigo, isso aqui, que é esse círculo que a gente fez em volta, é o que seria o nosso limite identificacional. Vai chegar em um determinado ponto, num determinado momento geográfico, em que as formas de comércio, as formas de relação, as formas de fala, as formas de construção de identidade não são iguais com as de outro povo. Mas todos que estão ali se reconhecem como iguais. É aí que nós, historiadores, dizemos que você consegue identificar até onde se vai a nação. Porque a nação ela é feita desses laços culturais. Acredita-se que nessa construção da expansão mercantil, com as identidades que nós vimos sendo forjadas através da afinidade entre o clero e a nobreza, essa afinidade vai gerar o que nós chamamos de os estados nacionais. O poder político estabelecido pelo clero e pela nobreza, identidade ideológica da igreja e identidade política da nobreza, territorial produtiva, e, do outro lado, as identidades de troca, as culturas que vão surgindo. Então, nessa construção, o que nós vamos ter de formação dessa configuração da nação? Por exemplo, os surgimentos das moedas, os surgimentos das línguas europeias, legal? O surgimento, moedas, das línguas, das constituições, que na última aula a gente já tinha comentado sobre isso, das constituições. Legal? Por exemplo, a identidade de peso e medida. Peso e medida. Tudo isso fazia parte daquilo que nós chamamos de construção da nação, que está em formação dentro dessa estrutura territorial local. Essa formação da territorial local que dá origem à nação. Então, de um lado, eu tenho a estrutura política e do outro a estrutura cultural se formando. Aí vem a pergunta. Quando isso se torna mercantilismo? Nós vimos na aula passada quando isso se torna poder. Isso se torna mercantilismo quando essas relações passam a se tornar regras estabelecidas pelo Estado. O Estado, que no caso é a majestade, o rei maior, ele passa a determinar que todos que estão dentro desse território identificacional precisam fazer negócios usando a mesma moeda, o mesmo tipo de unidade de peso, o mesmo tipo de unidade de medida, as mesmas formas de comunicação e aquilo que nós chamamos de regras comerciais. O que aqui seriam as constituições, quando a gente fala de política? Aqui a gente fala das formas de fazer comércio. Ou, em outras palavras, as leis tarifárias, as leis protetivas do comércio interno dentro desse território, dentro dessa estrutura montada. Essa estrutura montada é, como eu falei para vocês, o que nós chamamos de país. Pronto. Então, por isso que na aula passada eu fiz essa assimilação, essa comparação. Entendam, os países que existem hoje em dia no modelo ocidental seguem essa configuração. Essa configuração aonde
todos que estão dentro de um mesmo território se identificam como comuns. E por serem comuns, seguem regras comuns a eles. Estabelecidas por quem? Por eles? Não. Por alguém que consiga organizar o Estado para eles, porque o cotidiano eles já estão cuidando. Esse alguém seria a majestade. Daí a gente vai entender alguns livros, como por exemplo de Hobbes, que ele fala da possibilidade do homem ter que abrir mão do seu domínio individual para que alguém possa controlar as vontades dos indivíduos para com a maioria. Vai surgindo então essa configuração que nós temos de Estado monárquico participativo. O que é o Estado monárquico participativo? Alguém estabelece as regras e faz com que os outros grupos sustentem esse Estado sob o comando de uma única forma de poder. Não confundam o Estado participativo com a ideia de cidadãos participando do Estado. Não é isso. Essa regra é estabelecida de cima para baixo, aonde eles abriram mão das suas liberdades, entre aspas, legal, para que possam ter a organização, a segurança. Percebam, tanto no feudalismo, quanto na Idade Moderna, quanto nos dias de hoje, o nosso principal papel de fazer parte de um Estado, de alguém que tem a capacidade de estabelecer regras, é a questão da segurança, de nos mantermos vivos. As regras são para isso, estabelecimentos de acordos para não agressão. Vamos para o slide para ver como isso fica na prática, o comércio sendo colocado em prática a partir desse Estado? Vamos lá. O slide de hoje, legal, é a questão número 10 da nossa apostila. Para quem não lembra, todo esse material vai estar no nosso híbrido, dentro aqui do lado, você vai ter o link, baixa lá, entra nesse material, é uma forma mais interessante de você acompanhar o estudo, saber como isso vai ser explorado por você em momentos diferentes, legal? Hoje, nós estamos trazendo desse material a questão número 10, legal? E o termo que nós usamos nesse material é os estados modernos, e aí muda. Na aula passada, absolutismo. Agora, mercantilismo. Bases mercantilistas. A política econômica do Estado absolutista, parou. A política econômica de que Estado? Ó, o Estado absolutista. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso faz parte do Estado absolutista. Então, lá vai na pergunta. Quem manda nesse Estado absolutista? O burguês, não é? Ou não, se você lembrar da aula passada, alguém que faz parte do clero, não é isso? Não. Quem representa a forma de julgar, fiscalizar e administrar o Estado? A majestade. Então volta para cá. A política econômica do Estado absolutista, o mercantilismo, reuniu práticas e doutrinas que, segunda coisa importante, reuniu práticas e doutrinas. Olha o que desenho que a gente fez. Então aqui existia uma prática, existiam regras. Aqui existia uma prática, existiam regras. Aqui, as formas comuns de práticas e regras vão se modificando. A produtividade vai se espalhando e as pessoas passam a entender uma única forma em relação a esse Estado. A esse Estado. O que eram feudos passam a ser agora uma nação territorial, um país. Voltamos para lá. Em suas diversas modalidades entre o século XIV e XVII. Olha a data que está aí e volta para cá de novo. Lembra que eu falei para vocês? Essa estrutura começa no século XIII e vai chegar ao seu auge no século XV. Não é à toa, pessoal, que é o período das grandes navegações. Agora acaba aqui. Lembra no começo da nossa aula? Eu falei, não, isso aqui vai se prolongar. As formas mercantilistas, elas vão ter o seu crescente no século XVI, XVII, XVIII. Quando atinge, principalmente no século XVI, XVII, seu auge. Legal? Volta para o slide. Vamos embora. Caracterizou-se por, então, em suas diversas modalidades, entre os séculos XVI e XVII, caracterizou-se por 1. Liberalismo econômico como forma de manutenção da aliança política do rei com os segmentos burgueses. Volta para o quadro. Os burgueses, para fazerem parte disso, vão de alguma forma fazer acordos econômicos com a majestade ou rei absolutista? Sim ou não? Sim. Isso vai dar liberdade para eles fazerem o que eles quiserem, da forma que eles quiserem,
a produção, a revenda, a distribuição, vai ser um interesse pessoal deles ou do Estado? Ou, em outras palavras, eles têm liberdade econômica para decidir o que eles querem produzir, como, quando e para quem vão vender? Não. Legal? Quem estabelece essa regra é, de novo, o rei. Foi o que eu comentei com vocês. Ele é onipotente, onipresente e onisciente entre os homens. Entre os homens. A majestade, pensa nessa ideia, majestade, majestoso, aquele que é maior do que tudo que está em volta de si. Ele é o único responsável pela produtividade, ele é o único responsável pela forma de comércio, ele é o único responsável pelas formas de lei. É ele que determina como as coisas vão ser feitas e para quem servem. Agora, essa forma de produzir no burgo, ela tem que ser para manter a vida desse Estado. Então, quem determina isso? O burguês? Não, quem determina isso é a majestade. Volta para lá. Vamos para o slide. Então, o liberalismo econômico como forma de manutenção da aliança política. Quer dizer, o cara tem liberdade econômica para produzir do jeito que quer e isso faz que ele construa um acordo com o rei? Não mesmo. As regras do mercantilismo são sempre estabelecidas pela figura do rei. Não existe a ideia de liberalismo econômico. O liberalismo econômico é uma ideologia, uma ideia que vai surgir com o iluminismo, na figura de Adam Smith e David Ricardo, que vão começar a repensar a forma de fazer comércio. Na verdade, a construir a forma com que os burgueses repensam o comércio. Legal? Que não queriam mais ficar dependentes do Estado. Letra B. O mercantilismo caracterizou-se por um protecionismo alfandegário, através de proibições das exportações, que visava ao equilíbrio da balança comercial do Estado. Bom, se a gente entender que, quando ele fala de protecionismo alfandegário, ele está falando daquilo em que se produz dentro daquele território, para que não haja concorrência, então o Estado protege sim a sua produção? Vamos entender isso. O que eu estou querendo dizer? Aqui está o Estado montado, a fronteira desse país que nós criamos, certinho? Se um produto estrangeiro que está aqui, ele quiser entrar aqui, ele para sair daqui e entrar aqui, ele vai pagar impostos ou não vai? Vai ou não vai? Vai. É uma fronteira inexistente? Não, é uma fronteira imaginária que nela existem formas de cobrança de tributos. Legal? Esses tributos são para proteger a produção interna, para proteger o comércio interno. Então, lá vai a pergunta. Ele vai coibir, ele vai proibir a exportação, ou ele vai coibir, ele vai impedir a importação? Sacou, né? Legal? Óbvio que esse rei quer que o seu produto saia num preço concorrente e que gere mais capacidade de acúmulo de riquezas para o Estado. Se ele, obviamente, quer isso, ele quer que esse produto entre mais barato para concorrer aqui dentro, ou ele quer que esse produto entre mais caro? Se aqui esse cifrão é pequeno, aqui esse cifrão vai ser gigantesco. Então, os impostos, as barreiras alfandegárias, são criadas para gerar sobretaxa aos produtos estrangeiros, para que eles não concorram com os produtos da nação que está sendo pensada aqui. Legal? Essa é a maior regra do mercantilismo. O protecionismo alfandegário protege a balança comercial favorável, protege a produção interna. Pode ver que mesmo hoje no mundo que a gente fala que é liberal econômico, a gente ainda usa as mesmas regras pensadas lá no mercantilismo. Então volta para o item. Vamos entender isso. Se ele está falando que o protecionismo alfandegário, através de proibições das exportações, visava o equilíbrio, ele está invertendo aquela lógica. Por isso que não pode ser a letra B. Então o protecionismo alfandegário, ele não proíbe as exportações, ele proíbe as importações. Porque para ele é muito mais interessante que esse produto saia e traga, ou que seja trocado por metais e pedras preciosas, e que isso gere acúmulo de riquezas para o Estado, porque aí o Estado pode investir em mais produtividade. Tranquilo? Letra C.
O intervencionismo estatal nas atividades comerciais lucrativas, que proibiu a concessão de monopólios a grupos privados. Vamos lá. Existe o intervencionismo estatal nas atividades comerciais lucrativas? Acabamos de falar disso, não foi? Falamos ou não falamos? Óbvio. Legal? Que proibiu a concessão de monopólios a grupos privados? É exatamente o contrário. Legal? Muitas vezes, como esse Estado ele dependia de alguns burgueses para fazer comércio para ele vai apoiar esse monopólio. Legal? Só que esse grupo, ele nunca vai se ver como alguém que tem a possibilidade de se autogerir. Não. Eles prestam serviços ao Estado mercantilista. O maior exemplo que existe aconteceu principalmente na Inglaterra e na Holanda. Vamos voltar aqui para o quadro rapidinho. Esses acordos feitos entre os reinos e grupos burgueses eram chamados de companhia de comércio. Então eram grupos de produtores e de comerciantes que se organizavam, prestavam serviço ou de maneira a fazer o produto daquele estado circular ou de aumentar a produtividade para que pudessem fazer preços mais baratos, para pudessem fazer preços mais concorrentes, produtos cada vez melhor em qualidade, para que quando eles fossem lançados ao mercado internacional, eles pudessem concorrer com os preços internacionais. Isso gerava lucro para a companhia, sim ou não? Sim, mas gerava também o quê? Mais acúmulo de riqueza para o Estado. Legal? Vamos voltar para o quadro? Então, esse intervencionismo estatal proíbe a concessão de monopólios a grupos privados? Não. Legal? Só que ele estabelece regras para que esse monopólio entenda que ele presta serviço não às pessoas que fazem parte dele, mas ao Estado em si, a figura do reino, do rei absolutista. Certinho? Letra D. A expansão do poderio naval como garantia das comunicações marítimas entre as metrópoles e seus impérios coloniais. Vamos lá. A política econômica do Estado absolutista, o mercantilismo, reuniu práticas e doutrinas que, em suas diversas modalidades, entre os séculos XVI e XVII, caracterizou-se por uma expansão do poderio naval como garantia das comunicações marítimas entre as metrópoles e seus impérios coloniais. Vamos para a letra E. Restrição dos privilégios senhoriais relacionados à participação da nobreza no comércio ultramarino e nas companhias comerciais do Estado, tais como a Companhia das Índias Orientais e das Índias Ocidentais. Olha só, eu acabei de falar para vocês, na letra C, sobre a ideia de grupos privados. Lembram disso? É isso que eu acho mais fantástico quando a gente olha essas bancas que tentam, que permeiam normalmente as provas que nós temos no Brasil. Ele repetiu a letra C de outra maneira. Ele falou a mesma coisa, a letra C, só que ele falou de outra forma. A restrição. Ele lá fala que ele proíbe, aqui ele diz que ele restringe os privilégios senhoriais relacionados à participação da nobreza no comércio ultramarino. Ele diz que a nobreza não pode participar do comércio ultramarino nas companhias comerciais do Estado, tais como as companhias das Índias Orientais e das Índias Ocidentais. Depende de que Estado ele estiver falando. Porque, por exemplo, no caso português e no início da estrutura mercantilista inglesa, quem mais faz isso não são burgueses, mas sim nobres mercantilistas. Certinho? Legal? Então, pessoal, qual dessas caracteriza a expansão comercial feita no século XVI e XVII pelos estados absolutistas pelo mundo? Ou, em outras palavras, a expansão do poderio naval como garantia das comunicações marítimas, quer dizer, das relações comerciais e políticas marítimas entre as metrópoles e seus impérios coloniais. Ou, em outras palavras, volta para o quadro. Ele está falando do quê, pessoal? Como o mercantilismo vai gerar aquilo que hoje nós chamamos de mundialização. E que vocês no colégio aprendem a chamar de grandes navegações.
Aqui, para a gente fechar a nossa aula de hoje, a gente coloca um termo que as pessoas sempre me perguntam. Legal? Qual é o modelo político da Idade Moderna dos países europeus? Ficou claro pra gente. O absolutismo. Quantos absolutismos existiam? Fácil. Basta você entender quantos reinos absolutistas existem. Ou, em outras palavras, o absolutismo português é totalmente igual e diferente da maneira de governar do absolutismo espanhol. Por que ele é igual? É feito por uma nobreza, é feito por um clero e estabelece poder sobre a plebe e as formas de produção. Entretanto, as formas de relacionar dentro da Espanha são diferentes das formas de se relacionar dentro de Portugal. Entenderam isso? Então, o absolutismo, ele é absolutismo em qualquer lugar? É a figura do rei como majestade, sim ou não? Sim, mas o que muda são as formas políticas. Agora vem a pergunta. Se o mercantilismo é uma forma política do absolutismo, política econômica do absolutismo, o mercantilismo é um sistema econômico? Não. Não é um sistema econômico. Por quê? Porque eles são práticas econômicas, comerciais que variam de estado para estado. Então, cada uma dessas formas de estado absolutista tinha sua própria forma de pensar a redistribuição tributária, a cobrança do comércio, sobre o comércio, a expansão comercial e como fazer isso. No modelo português, os portugueses criaram a ocupação das colônias e todos os outros foram seguindo esse modelo. Por isso que a gente fala que se for pensar a expansão econômica como algo sistêmico, o que proporciona isso são as grandes navegações, que é um estilo de mercantilismo. Por exemplo, as cidades itálicas não fazem parte das grandes navegações. A França tem alguns momentos de grande navegação, mas você não pode considerar a França como um processo, um país que vai fazer parte do movimento das grandes navegações. Então lá vai a pergunta. Qual seria então o modelo econômico da Idade Moderna? Óbvio que o modelo econômico da Idade Moderna seria a capacidade da metrópole de ter colônias, ou em outras palavras, de pegar esse modelo de vida e ocupar um território para além mar, ou o que a gente chama de sistema colonial. Certinho? E quando é que o sistema colonial atinge seu maior crescimento? Não à toa que ele vai atingir seu maior crescimento entre os séculos XVI ao século XVIII. Legal? Que são 2 dos séculos que é apontado na questão. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje, de mais cedo, falando sobre como o Estado se torna absoluto e como essa presença do Estado se faz perceber em todas as instâncias políticas, culturais e econômicas da vivência das pessoas que estavam dentro daquele mesmo território ou dos territórios unificados, que geram o reino, os feudos. Legal? E agora nós vimos como essas relações econômicas passam a criar identidades. E essas identidades elas variam de reino para reino, ou o que nós chamamos de mercantilismo. A mundialização do processo de mercantilismo nós chamamos de grandes navegações. E a forma de aplicar as regras mercantilistas em territórios que até então não eram dominados pelos portugueses, nós vamos chamar isso de sistema colonial. Beijos, abraços, espero que todos vocês tenham gostado. Continue acompanhando a gente aí pelas redes sociais. Dá tchau.